Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Bom dia, meus irmãos. Nós estamos começando hoje o mês da animação. Veja aqui, a voz do Senhor, ela é poderosa para animar. Você já fez uma exegese dessa palavra ânimos? No latim, no grego. O que é ânimos? Se você for lá para Gênesis, capítulo 2, veja lá. Gênesis, capítulo 2, no versículo 7, diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser o quê? Alma vivente. O que é ânimo? Ânimo é vida. Sabia disso? Então, se você está vivo, você está o quê? Animado. Porque em Deus nós nos movemos, nós existimos, nós somos. Hoje nós vamos aprender, esse mês todo vou falar sobre animação, sem transformar o púlpito em talk show, nem me virar aqui um coach, não tem nada a ver com os coaches, mas só na palavra. Então, se você gosta do só no sapatinho, vai ser só na palavra esse mês. Animação. Vamos lá, irmãos, para Deuteronômio capítulo 3. Eu escolhi essa passagem porque ela é emblemática. O tema da mensagem hoje é aprendendo a viver bem animado. Viver animado você já está vivo. Já é. Agora, nós precisamos a viver o quê? Bem animado. Bom ânimo. Porque tem um mau ânimo, sabia? Eu estou olhando para a cara de alguns aqui, é bom, é mau ânimo, misericórdia. Você conhece gente que é desanimada ou não? Que é conselheiro do desânimo. Conhece gente assim? Gente que está vivo, gente que deveria viver animado, mas vive desanimado. Eu quero usar esse texto de Deuteronômio porque, para mim, Moisés é um exemplo de viver bem animado. Ele está com 120 anos, vai morrer, está despedindo do povo, está repetindo a lei para as novas gerações, e ele está animado. Você tem quantos anos? Tem algum velho aqui depois de 60? Levanta a mão, só o sexagenado. Você está animado, meu irmão? Tem que estar. Moisés vai ensinar para a gente. Deuteronômio 3, 21 a 29 é o texto básico. O tema da mensagem é aprendendo a viver com bom ânimo. Diz o texto 3, a partir do verso 21, vamos ler juntos? Também, nesse tempo, dei ordem a Josué, dizendo: Os teus olhos veem tudo o que o Senhor vosso Deus tem feito. E esses dois reis, assim fará o Senhor a todos os reinos a que tu não, porque o Senhor vosso Deus é o que peleja por vós. Continuando, vamos ler. Também eu, nesse tempo, implorei graça ao Senhor, dizendo: Ó Senhor Deus, passasses a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão, porque Deus há
nos céus ou na terra, que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos? Rogo-te que me deixes passar para que eu veja esta boa terra que está da além do Jordão, essa boa região montanhosa e o Líbano. Porém, o Senhor indignou-se muito contra mim, por vossa causa, e não me ouviu. Antes me disse: basta, não me fales mais nisto. Sobe ao monte de Pisga, levanta os olhos para o ocidente, e para o norte, e para o sul, e para o oriente, e contempla com os próprios olhos, porque não passarás este Jordão. Dá ordens a Josué, e anima-o, e fortalece-o, porque ele passará adiante desse povo, e o fará possuir a terra que tu apenas verás. Assim ficamos no vale, defronte de Bet-peor. Amém? Aprendendo a viver bem animado. Quais são as fontes do desânimo na vida do crente? Primeira fonte de desânimo se chama o quê? Pecado. Quando a gente peca, o nosso humor se transforma em sequidão de estio. Mas Jesus diz para o pecador: tende bom ânimo, os teus pecados estão o quê? Perdoados. Então, se o seu problema é desânimo por causa do pecado, eu já perdoei os teus pecados. Amém? Por que que você, como crente, está desanimado? Tem pecado na tua vida, filho. Tem pecado escondido aí. Vocês estão entendendo? O pecado mina o ânimo. Onde há pecado, não há alegria. Quando Davi peca, ele clama a Deus: restitui-me a alegria da tua salvação. Vocês estão entendendo ou não? Tem um pecado que tira a nossa alegria também, é o pecado de não orar. Sabia disso? Todo crente que não ora é triste. Porque quando a gente ora, a oração é o oxigênio da vida espiritual. Quando Ana entrou na presença de Deus e orou, e chorou, e derramou o seu espírito, diz o texto que ela recebeu a resposta de Deus. E diz lá que o seu semblante já não era mais triste. Então, irmão, tem de bom ânimo, os teus pecados estão o quê? Perdoados. Segunda fonte de desânimo na vida do crente, qual é? Doença. Doença. Porque se a vida é ânimo, a morte é o quê? É desânimo. Quando você vai estudar a filosofia existencialista, quando você vai ler lá Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Albert Camus, todos esses filósofos, eles eram os filósofos do desânimo. Por quê? Porque se nós vamos morrer, a vida não faz o quê? Sentido. Mas o que a morte pode fazer na vida do crente? Empurrar o crente para a presença de Deus. Se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que vive em mim jamais morrerá. Então você está dizendo: mas pastor, eu vou morrer. Está certo. Nós estamos acompanhando muitos irmãos. E meus irmãos, eu estou fazendo as contas. Estou chegando aos 60. Só falta 20. Só falta 30.
se eu tomar uns remedinhos e fazer exercício. Você já pensou nisso? Quando você era jovem, você ficava doido contando os anos para frente. Agora, é assim ou não é? Zé Francisco está nessa. Só quer viajar agora. Quer viajar agora, só quer viajar. Eu estou preocupado, vou pedir a intervenção dele, porque ele está gastando minha herança. Você já pensou nisso? Mas Jesus, Ele sabe. Filha, a tua fé te curou. Tende bom ânimo. Nós já estamos curados. A morte já foi vencida. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Terceira coisa que tira o ânimo do crente: pecado, morte, problema, tribulação. A gente usa a palavra tempestade, né? Aflições. Então você está passando uma aflição, uma tribulação, como diz os mais entendidos. Você está vivendo um tempo de deserto. Já viu isso? Pastor, estou num deserto. Já viu o crente falar isso? Você já viu a quantidade de sermão que tem hoje? Como vencer o deserto da sua vida? Já viu isso? Deserto, desânimo. Jesus diz para os discípulos que estão no meio da tempestade, na quarta vigília da noite, Jesus diz: meus filhos, não temas, tende bom ânimo, eu estou o quê? Com vocês. Amém? Então você está passando por tribulação, você diz: pastor, essa tribulação, esse problema está me tirando a paz, está me tirando o ânimo. Faz uma oferta hoje. Dá uma sapatada na cara do capeta. Faz uma oferta. Está desanimado? Desânimo não paga conta, paga? Tristeza paga dívida? Agora vamos fundamentar biblicamente o desânimo, o ânimo. Aprendendo a viver com bom ânimo. Quem vai ensinar isso para a gente? A Bíblia. Quem vai ensinar isso para a gente? Moisés. Moisés. Veja que Moisés vai nos ensinar nos versículos 21 a 22, também nesse tempo. Grifa essa palavra: nesse tempo. Tempo de passagem. Tempo de mudanças. Tempo de enfrentar o novo. Tempo de enfrentar o imprevisível. Nesse tempo. Nesse tempo. Dei ordem a Josué. Moisés o quê? Deu ordem. Deu ordem. O que foi a ordem que ele deu? Vamos ler juntos? Os teus olhos veem tudo que o Senhor vosso Deus tem feito a estes 2:6. Assim fará o Senhor a todos os reinos a quem tu passarás. Não os temais, porque o Senhor vosso Deus é que peleja por vós. Então Moisés encoraja a Josué, que vai sucedê-lo. Era um tempo de transição, era um tempo de mudança. E ele vai dizer para Josué: não temas, não tenha medo, tenha bom ânimo, esteja animado. Quais são os fundamentos teológicos, bíblicos? Porque Josué está dando uma ordem. Dá uma ordem para o teu irmão aí agora. Olha para o careta que está do teu lado. Tem bom ânimo, meu filho. Agora, isso aqui não isso aqui não é coach não, tá? Tem bom ânimo, não é isso não. Coach espiritual, não é não. Tem bom ânimo, por quê? Duas razões, dois fundamentos teológicos, para a gente dizer para o outro: tem bom ânimo. Primeiro,
Está aí no texto. Os teus olhos veem tudo o que o Senhor vosso Deus tem feito. Louvado seja o nome do Senhor. O que nos anima, irmãos? O que anima o crente? O que faz o crente ser uma fonte de encorajamento? O que Deus tem feito. Louvado seja Deus. E Josué foi criado por Moisés. Josué fez parte da primeira geração que saiu do Egito. Quando Josué saiu do Egito, ou quando Moisés saiu do Egito com Josué, Josué era pequeno. Depois, lá mais adiante, Moisés chama Josué e faz dele o seu secretário, o seu servo. Moisés ia subir para o monte, Josué ia junto. Josué não largava. Tudo que Moisés viu, tudo que Deus fez através de Moisés, Josué foi o quê? Uma testemunha. Lembra disso? Quando Josué estava lá no monte, brigando, lutando com os amalequitas, Moisés estava lá no monte. E 2 secretários segurando as mãos. E quando Moisés orava, Josué o quê? Prevalecia. Meu irmão, veja que coisa linda. Os teus olhos não viram, veem no presente tudo o que o Senhor, vosso Deus, tem feito. Ele vai citar a esses 2 reis. Quais são os reis? Se você for lá, vira a página da Bíblia aí, a vitória sobre Og, rei de Bazã, Deuteronômio capítulo 3. Depois, a vitória... Primeiro, a vitória sobre Seom, rei de Bazã, de Hesbom, e Og, rei de Bazã. 2 vitórias extraordinárias que Deus deu. Eu queria que você pensasse na sua vida, o que Deus fez por você, as vitórias que Deus já lhe deu. O que você, através do estudo das Escrituras, quando você pega o currículo de Deus, quem Deus é, o que Deus tem feito, isso é para a gente viver animado ou desanimado? Até aqui, nos ajudou o Senhor. Será que Ele não vai continuar nos ajudando? Então, o primeiro segredo para aprender o bom ânimo é a gente olhar para aquilo que Deus tem feito. Segunda coisa, nós precisamos crer naquilo que Deus irá fazer. Amém? Veja, está na Bíblia, presta atenção, está na Bíblia. Veja o texto. No capítulo 3, versículo 21, a última parte. O que é que diz? Assim fará o Senhor a todos os reinos a que tu passarás. O Senhor deu vitória e o Senhor continuará dando o quê? Vitória. O Senhor lutou por nós e o Senhor continuará o quê? Lutando por nós. Você está com medo de besta? Você está com medo de anticristo? Você está com medo de quê? O que está desanimando você? O Deus que fez é o Deus que faz e o Deus que continuará o quê? Fazendo. Então tenha bom ânimo. É o que ele vai dizer aqui. Veja no texto. Veja no texto. Versículo 22. Vamos ler bem forte. Grifa esse versículo para você meditar hoje. O que é que diz aí? Não os temais, porque o Senhor, vosso Deus, é o que peleja por vós. Eu acho que Paulo, quando escreveu Romanos, ele leu Deuteronômio. E ele tomou posse desse versículo.
E depois de expor o capítulo 8 de Romanos, ele vai concluir o capítulo 8 com um cântico que é chamado o Cântico da Vitória, ou Cântico do Povo Animado. E o povo é animado porque o povo é o quê? Vitorioso. E quem nos dá a vitória? É nós? É Deus. A uma só voz, num só fôlego. Romanos capítulo 8, 31 a 39, bem forte, vamos lá. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então canta a vitória, meu irmão. Canta a vitória. O Deus que nos anima é esse Deus aí. Amém? Está animado? Paga um almoço para o pastor. Está animado? Dá uma oferta. Está animado? Faz uma graça com a esposa. Está animado? Tenha bom ânimo. Mas, irmãos, vamos voltar para o texto. Porque tem uns crentes que estão desanimados porque está decepcionado com Deus. Já viu isso? Estou decepcionado com Deus. Já viu isso? Tem até livro. Decepcionados com Deus. O cara que tira tempo para escrever um livro desse, vou dizer. Estou decepcionado com Deus, estou chateado com Deus. Por quê? Porque eu queria uma coisa assim, mas Deus não me deu. Já viu isso ou não? Quantas vezes você e eu estamos desanimados porque nós queríamos uma coisa e Deus não nos deu? Quem já teve essa experiência? Ficou zangado com Deus? Fala a verdade, levanta a mão. Deixa de ser crente mentiroso. Pedir a Deus. Paulo ficou desanimado? Paulo tinha um espinho na carne lá que esbofeteava todo dia ele. Um mensageiro de Satanás. Ele orou. E Deus disse: não, Paulo, a minha graça o quê? Te basta. Então você é aquele crente que tem problema. Porque a Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tem o quê? Bom ânimo. Eu venci o mundo. Porque tem crente que acha que quando Deus não responde às nossas orações, a gente tem que ficar o quê? Abatido, desanimado. Veja, quando eu leio esse texto, eu fico com uma pena, fica assim. Você já teve pena de crente? Eu tenho pena de Moisés. Quando eu leio esse texto. Moisés queria entrar na terra prometida. Veja que trecho maravilhoso. Também eu nesse tempo. Vamos ler juntos? Versículo 23. Também eu nesse tempo implorei graça ao Senhor, dizendo: ó Senhor Deus, passaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão,
Porque que Deus há nos céus ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos. Rogo-te que me deixes passar, para que eu veja essa boa terra que está além do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Sabe o que Moisés chega para Deus e diz: Senhor, o Senhor é demais. Não existe Deus semelhante a ti. Eu já vi tantas coisas que o Senhor fez. Eu já estou animado. Eu vou morrer mesmo. Chegou meu dia. Meu prazo de validade. Mas eu queria uma coisinha. Eu que passei esses 40 anos rodando com esse povo no deserto, eu queria dar uma entradinha, só uma entrada, não é, Moisés, já tem Josué, eu já ordenei ele, já está tudo certo, é Josué que vai dar. Mas eu queria o quê? Eu queria só dar uma entradinha. Sabe aquele crente que está morrendo na UTI e diz: eu queria comer um cuscuzinho com leite. Você conhece aquele filme dos dois velhinhos que foi decretada a morte deles e eles disseram: enquanto eu viver eu vou fazer tudo que eu queria fazer. Lembra disso? É um filme muito interessante. Eles vão rodar o mundo, vão aprontar todas. Tudo que eles não fizeram, eles vão fazer agora porque sabem que vão o quê? Morrer. E Moisés diz assim: Senhor, deixa eu entrar. E ele vai com jeito, né? Ele vai com jeito. Vai com jeito. Rogo-te que me deixes passar, para que eu veja essa boa terra que está além do Jordão, essa boa região montanhosa e o Líbano. Versículo 26. Vamos ler juntos, bem forte? Porém, o Senhor indignou-se muito contra mim, por vossa causa, e não me ouviu. Antes me disse: basta, não me encha mais o saco. É assim que está aí? É mais ou menos isso, não é? Não me fales mais deste assunto. Porque tem coisa que a gente fica insistindo com Deus e Deus já diz: eu já falei com você que você não vai entrar. Está lá em Números capítulo 27. Deus já havia falado com Moisés. Moisés já havia colocado a mão sobre Josué. Já estava tudo feito. Agora ele tem esse desejinho extemporâneo, dizendo: eu queria entrar. Deus diz: basta. O que Deus diz para Paulo? Basta. A minha graça é o quê? Te é suficiente. Moisés, você já tem demais. Aqui eu aprendo uma lição importantíssima, irmão. É porque às vezes a gente fica desanimado, porque Deus não fez um capricho nosso. Eu queria isso, mas Deus disse não. Eu queria ter nascido na Suécia, mas nasci em Tarantina, Bahia. Eu tenho problema de... Eu tenho problema de aceitação. Porque... Você notou gente assim? Eu queria ter nascido nos Estados Unidos. Na América, mas América. Tem gente que fala América. Quando fala América, é do norte. Você nasceu na América, filho. Só foi abaixo do rio. Senhor, eu queria ter um Porsche antes de morrer. Eu queria ter um Porsche. Deus diz: mas para que você quer Porsche, meu filho? Você vai andar no céu de carruagens, e as nuvens serão os pós dos teus pés. Por que você está querendo coisas? Irmãos, a gente fica desanimado porque a gente quer coisas que a gente acha que ficaria animado se Deus o que nos atendesse. Notou isso? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Deus falou comigo nesse tempo. Estou tentando compartilhar com vocês. Tem muito crente zangado com Deus na igreja, desanimado porque Deus não respondeu a minha o quê? Oração. Deus respondeu. Ele disse: não. Não, Zé Mané. Não. Você já tem demais.
Às vezes eu chego lá, já viajei para Israel, e a gente lê aqui, a terra que mana leite e mel. Aí você chega lá, Israel, é pior do que a Caatinga. E eu fico perguntando para Deus, que terra é essa que mana leite e mel? Só mana leite e mel se Deus o quê? Abençoar. A terra que mana leite e mel é a terra da bênção. E essa terra pode ser em qualquer lugar. A sua casa pode ser a terra que mana leite e mel. O seu casamento. Essa igreja pode ser a igreja que mana leite e mel por causa da presença o quê? De Deus, meu irmão. Não fique desanimado por achar que você seria mais feliz, mais animado, se Deus respondesse os seus caprichos. Por isso que tem muita gente da igreja frustrada, desanimada, porque queria coisas caprichosas diante de Deus. E a Bíblia fala que a esperança que se adia faz adoecer o coração. Tem muita gente com coração doente na igreja, porque queria que Deus fizesse os seus caprichos. E Deus diz, basta. Basta. Você acha que Moisés tinha pouco? Veja lá. Deuteronômio, último capítulo. Está com pena de Moisés? Deus não tem pena dele, não. Deuteronômio. Capítulo 34. Esse escrito é um pós-escrito. Não foi Moisés que escreveu. Até o capítulo 33 foi Moisés. Capítulo 34. Alguém escreveu e eu não sei quem escreveu. E não me faça pergunta que eu não vou responder. As coisas reveladas pertencem aos homens. As escondidas pertencem o quê? A Deus. Quem foi a esposa de Caim? Eu não sei. Você sabe? Então você tem acesso a informações privilegiadas. Aonde está o corpo de Moisés? Onde Moisés foi enterrado? Não sei. Não sei. Mas diz aí. Tinha Moisés, versículo 7, 34, 7. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se escureceram os olhos, nem se lhe abateu o quê? Os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias do pranto de luto por Moisés. Josué, filho de Nun, estava cheio do espírito de sabedoria, por quanto Moisés impôs sobre ele o quê? As mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Eu queria que você lesse comigo versos 10, 11 e 12. Vamos lá? Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado, no tocante a todos os sinais e maravilhas que por mando do Senhor fez na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. E no tocante a todas as obras de sua poderosa mão, e os grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo Israel. Esse cara era bom ou não? Esse cara foi privilegiado ou não? Mas esse homem, Deus diz o quê? Não para ele. Moisés tinha motivo para viver desanimado? Não. Não. Então, meu amado irmão, que o Senhor te anime nessa manhã. Porque é o Rivotril da palavra de Deus. Se a palavra de Deus não animar você, eu não sei o que vai lhe animar. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Deus envia a sua palavra e nós somos o quê? Curados do desânimo. Qual é o segredo que nós vamos aprender aqui? Primeiro segredo, o que Deus fez. Segundo segredo, o que Deus fará. Ele peleja por nós. Terceira coisa para nos animar. Deus não fará os nossos caprichos.
Amém? Ele continua sendo Deus, mesmo quando Ele diz não para você. Então não fique desanimado. Não fique desanimado.